Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Valmir Araújo, sou chefe de cozinha. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu vou fazer uma coisa bem diferente, dos vídeos anteriores. Hoje eu não vou apresentar nenhuma receita, mas sim vou dar para vocês dicas, e passar para vocês o quanto é difícil você fazer determinado prato ou fazer alguma preparação. Isso serve para tudo, tá? E hoje eu escolhi mais uma vez o hambúrguer, Estava assistindo um episódio do MasterChef, semana passada, e me deparei, com algumas coisas curiosas, e percebi, quanto é difícil você fazer essa preparação. As pessoas às vezes acham que é fácil, você fazer um hambúrguer, Quando você está reunindo os amigos ou até mesmo a família para estar preparando esse prato na casa de vocês, a maioria das pessoas pensam, é só fritar a carne, derreter um queijo ou fritar um bacon. Gente, não é bem assim. Se você quer fazer um hambúrguer bom, se você quer impressionar um amigo ou até mesmo um parente, existe muita técnica e existe muita coisa por detrás desse prato, Para você efetuar uma boa preparação, existem algumas coisas que você deve seguir, Então, se por acaso vocês quiserem assistir, essa aqui é a minha colinha, tá? Que tem algumas coisas para falar para vocês que eu anotei em relação ao vídeo e eu vou estar passando aqui para vocês. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, é só vocês entrarem no canal do MasterChef no YouTube, tá? E procurar o episódio 2 da temporada 7, tá? Eu não posso estar colocando aqui nem link, nem nada relacionado, por questões de direitos autorais do MasterChef e até mesmo do YouTube, tá? Mas eu vou tentar, não é nada garantido, eu vou tentar passar durante o decorrer do vídeo, algumas imagens, para ver do que eu estou me referindo. Mas eu sugiro vocês a procurar esse episódio dessa temporada, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, só para molhar a garganta, porque o vídeo eu vou falar bastante, tá? Então eu vou mais falar do que apresentar qualquer tipo de coisa, Então vamos lá. O vídeo, ele começa com uma exigência dos jurados, Para vocês que conhecem o MasterChef, vocês já assistiram pelo menos algum episódio, sabe que tem 3 jurados, A Paola Carosella, que é uma chefe, o Eric Jacan e o Rick Fogaça, Hoje a Paola não faz mais parte do programa, já substituíram ela, mas ela participou desse episódio aqui. Então, os jurados exigiram para que os participantes fizessem um blend, tá, gente? Conforme eu expliquei no vídeo passado. O que é blend? O blend é a mistura de carnes, tá? Não precisa ser necessariamente carnes diferentes. Você pegar uma carne de cordeiro com uma carne de porco, uma carne de boi, enfim. Não tem necessidade de você pegar carnes de tipos diferentes, mas sim, você pode pegar cortes diferentes do mesmo animal. Exemplo, costela sem costela, peito, fraldinha com patinho e assim sucessivamente. Então, eles exigiram que fizesse essa mistura de carnes, tá? O Jacan, ele disse que o hambúrguer, para você fazer um hambúrguer muito bom, você se destacar no hambúrguer, você tem que colocar tempero. Bom, eu admiro muito o Jacan, o trabalho dele que ele faz, Acho que hoje é um dos melhores chefes atuando aqui no Brasil, mas dessa parte eu vou discordar com ele. Por quê? Não é o tempero que faz o hambúrguer, gente, mas sim é a carne. No vídeo que eu passei para vocês anteriormente, do hambúrguer do início ao fim, eu menciono que
Para você fazer um bom hambúrguer, preparar um bom hambúrguer, você tem que ter muito cuidado com a carne, para a carne não perder suco, né? Não perder líquido, né? Para que a carne possa ficar suculenta no final. Então o diferencial é a carne, não é o tempero. Você pode muito bem temperar com sal e pimenta ou apenas sal, do seu gosto, né? Que a carne vai ficar suculenta, vai ficar apetitosa, né? Então não é o tempero que faz o hambúrguer, mas sim o processo da carne, tá? Como é que você vai fazer o preparo dessa carne, justamente para que ela não perca líquidos. E, gente, um blend, ele é muito importante. Existem várias receitas de blend, né? Eu mesmo dei a minha dica do que eu usava na minha hamburgueria quando eu tinha, mas existem outras formas e outros meios de você preparar blend. Então, o blend também é uma coisa muito importante, a escolha do seu blend. Vai misturar carne com o quê? Né? Eles tiveram 1 hora, tá? O mínimo que teve. Foi um participante que teve 1 hora, outro teve 1h10, outro 1h15, mas o mínimo, teve um participante que teve 1 hora. Gente, 1 hora dá para você elaborar um hambúrguer tranquilamente, ainda mais que nesse episódio o pão, a massa do pão já estava pré-preparada, né? Você só tinha que modelar e passar pelo segundo processo de fermentação, coisa que daqui a pouquinho eu vou falar nisso aí, daqui a pouquinho eu chego lá. Então, o pão já estava praticamente preparado, então praticamente era só você modelar e colocar no forno e passar pelo segundo processo de fermentação. Então, tanto que eles não exigiram o pão, né? O que eles exigiram mesmo foi o molho e mais a carne, obviamente, e um acompanhamento que eles exigiram. Então, 1 hora dava para você elaborar isso tranquilamente. Gente, o intuito do vídeo aqui era para ter falado no começo, mas deixa eu falar agora que a gente não esqueça. O intuito do vídeo aqui não é falar mal, entendeu? Não é querer colocar obstáculos no trabalho dos outros e nem criticar o trabalho de ninguém aqui, tá? Esse aqui não é o meu intuito, tá? E o intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é justamente passar para vocês o quanto que é difícil. Você deve estar falando assim, mas é de casa, para ficar criticando é fácil. Sim, realmente eu concordo com vocês. Realmente criticar de casa é fácil, né? Mas conforme eu disse, o intuito aqui não é criticar, é sim passar como os detalhes, eles têm uma certa importância, né, para a preparação de um hambúrguer. E não só de um hambúrguer, né? Qualquer prato, né? Então, conforme já falado, 1 hora dava para fazer tranquilamente, né? Eles tinham que fazer todo o processo de moer a carne, fazer o pão, o molho, o acompanhamento, etc e tal. Então, 1 hora dava para fazer o hambúrguer tranquilamente, tá? Conforme eu tinha mencionado, a massa já estava pronta, né? Então, os participantes só tinham que se atentar realmente aos acompanhamentos e a carne, né? E, é claro, o molho que foi exigido. Mas, pelo incrível que pareça, ninguém conseguiu fazer um pão legal, né? Todos erraram no pão, inclusive no tamanho, né? Fizeram um pão maior do que devia. E o hambúrguer ele tem que ser muito proporcional à carne que você está fazendo. Hoje você pode fazer carne de vários tamanhos. Você pode fazer uma carne de 200 gramas, você pode fazer uma carne de 160, até 300 gramas se você quiser, né, fazer a carne. Mas você tem que se atentar ao pão também. O pão ele tem que caminhar de acordo com a carne que você está fazendo, né? E só teve um participante que fez os dois processos, né, de fermentação, né? O que é esse processo de fermentação? Se vocês forem atentar no vídeo passado, né, que eu fiz, do hambúrguer, vocês vão tentar que teve 2 processos de fermentação. O primeiro processo de fermentação que eu acabo de sovar a massa, deixa descansar por determinado tempo. Aí quando ela termina de descansar, eu volto com ela e faço a modelagem e deixo descansando novamente. E só teve um participante que fez isso, tá? Mas ninguém fez isso. Fizeram pão de vários tipos. Um achatou o pão, fez um formato, tanto que até o Fogaça brinca, isso é um pão ou uma panqueca, né? Mas ninguém dominou a técnica do pão ali, né? Para vocês verem que pão é uma coisa muito fácil assim para se fazer.
Ainda teve uma participante ainda que adicionou mais farinha ainda, o pão dela ficou muito esfarelado, esfarelou, quando ela terminou de assar, o pão estava esfarelando todo, ela mal conseguiu terminar, finalizar o prato, por conta do pão que estava esfarelando muito, que quando você adiciona, vai adicionando muita farinha, né, sem necessidade, né, o pão ele vai ficar duro e ele vai esfarelar, né? Então você tem que se atentar muito a isso, né? Para você que no caso não domina muito bem a arte de fazer pães, né? Você que não está habituado ou acostumado a fazer pães, começa a seguir as receitas, né? Pega uma receita aqui, outra ali e segue elas, né? E com o passar do tempo você vai estar criando a sua própria. A modelagem todos erraram, não teve um participante, perdão, que não fez uma modelagem correta, né? Todos eles erraram a modelagem. Teve uma participante que deixou o hambúrguer por volta de mais ou menos 3 a 5 centímetros de altura. E isso é muito complicado, porque você erra o ponto, isso é mais fácil de você errar o ponto, deixar a carne crua, né? Para quem está acostumado a fazer hambúrgueres, sabe do que eu estou falando, né? Quanto mais alto o hambúrguer fica, mais complicado de você lidar com a carne. Vamos lá. Então, teve uma participante que ela utilizou blend de carne de porco e fraldinha. Ambos possuem gordura, tanto a fraldinha como qualquer corte de porco. Então, se você optar por esse tipo de blend, você tem que tirar toda a gordura da carne, porque senão vai ocorrer igual a de uma participante, onde ela utilizou peito e bacon, né? Peito bovino e bacon. O peito ele já tem muita gordura, bacon também já tem muita gordura. Então o que vai ocorrer? Excesso de gordura, o hambúrguer ele vai acabar esfarelando. E foi justamente isso que aconteceu com ela. O hambúrguer, na hora que ela estava fazendo a cocção, estava se esfarelando por completo, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Eu já dei essa dica também no vídeo anterior. Pouca gordura, a carne fica seca. Muita gordura, o hambúrguer vai esfarelar. E teve um participante também, desculpa gente, que teve um participante também que ele disse o seguinte: o pão bom para o hambúrguer é em torno de 100 gramas. Está completamente errado. O pão não tem que ter padrão. Conforme eu disse anteriormente, o pão ele tem que seguir o tamanho da sua carne. Se você vai fazer uma carne, suponhamos, de 200 gramas, seu pão não pode ser de 100 gramas. Você tem que fazer um pão com a média de 130, 150, 160 gramas e assim. Você tem que pesar, você tem que fazer o seu pão sempre de acordo com a carne e a carne sempre de acordo com o teu pão e assim vice-versa. Então não tem um padrão para pão de hambúrguer, vai sempre seguir o tamanho da sua carne, né? Os chefs eles pediram para fazer um blend, teve um participante que não fez um blend, né? Conforme eu disse, blend é a mistura das carnes ou dos cortes de determinado animal. Teve um participante que utilizou peito bovino, só utilizou o peito bovino, e isso não é blend, o blend é a mistura, tá? Já como eu mencionei aqui, que a participante ela mencionou o bacon, né, com peito e ficou muito gorduroso, né? E teve uma coisa também que essa me chamou mais atenção, foi o tamanho da saída do disco do moedor de carne. Todos os participantes escolheram uma saída muito larga. Quando você vai fazer um hambúrguer, você tem que escolher uma saída de 4 ou 5 milímetros. Não sabe o que é? Pede no seu açougueiro, que o seu açougueiro te explica, tá? Que é uma saída mais fininha. E todos eles escolheram uma saída muito larga. Então, o que acontece quando você escolhe uma saída muito larga? Você não vai moer a carne direito, seu hambúrguer não vai ficar suculento e vai ter pedaços de carne, né? Ou até mesmo pedaços de gordura, como aconteceu quando os jurados estavam fazendo a degustação dos hambúrgueres.
né? Encontraram pedaços de cartilagem, pedaços de gordura, justamente porque a moagem não foi uma moagem bem feita. E teve um participante que colocou a carne num processador. Gente, não façam isso. Não façam isso. Se vocês têm um moedor em casa, manual, elétrico, optem por um moedor. Não coloque a carne no processador. A carne ela vai perder muito líquido, ela vai esquentar com uma certa facilidade e a carne ela vai bater. Né? Com esse processo de bater a carne, ela vai perder muita suculência. Então o hambúrguer vai ficar ressecado. Ninguém utilizou técnicas de modelagem, né, no caso que eu percebi, mas isso aí não é uma coisa que a gente postergue muito, porque nem todos sabem essa técnica. Eu mesmo não sabia, né, só fiquei sabendo, conheci essas técnicas através de estudos, né, e eu já passei essas técnicas para vocês, tá? Então não vou me atentar a isso, né? Outra coisa também muito importante, gente, não tempere a carne, né? Quando vocês estão preparando a massa da carne. Tempere a carne na hora que for para a chapa, para o broiler de vocês. Teve uma participante que ela acabou de moer a carne, já foi temperar. Não façam isso. Não façam isso porque perde líquido, perde suculência a carne, tá? Então não façam isso. Então, conforme eu disse aqui, porque está aqui, no caso que eu anotei aqui na minha anotação, a moagem é muito importante por conta disso, para não deixar pedaços de carne, fibra e etc e tal. E outra coisa que eu também me atentei bastante ali, né, foi o tipo de combinações, né? Teve uma participante que ela fez um molho que estava muito gorduroso, outro participante não assou o pão direito, o pão estava cru, né? Então tome cuidado com a combinação de vocês. Isso não é só para hambúrguer, isso serve para qualquer tipo de prato, tá? A participante ela fez um molho à base de queijo, né, para acompanhar o hambúrguer, fez esse molho. E no hambúrguer ela fez uma combinação oriental. Gente, isso não ia dar certo. Além do hambúrguer dela tá muito, o molho dela tá muito gorduroso, ela fez o hambúrguer com, se eu não me engano, foi cogumelo e molho shoyu. O molho shoyu já com os queijos já não fica uma combinação legal. Então, a combinação de paladar, conforme o chefe Jacan mencionou. Então, se atentar muito a isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E deixe o seu comentário, se você gostou do vídeo, se não gostou, se vocês sugerem mais tipos desse vídeo para o canal, tá? Que eu sempre faço um vídeo ou outro assim, explicando alguma coisa e algumas técnicas para vocês, tá? Compartilhe com seus amigos se vocês gostaram e até a próxima.